E aí galera, tudo bem com vocês? Vamos aí para mais uma edição do 6x1 Responde, que é aquele quadro onde vocês fazem perguntas, eu as respondo no vídeo, vocês vêm aqui nos comentários e fazem outra pergunta que eu vou responder no próximo vídeo, e assim a gente vai se retroalimentando até o fim dos tempos. Desde o início eu peço para você deixar o like no vídeo, se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito, e usar os comentários para responder você também cada uma das perguntas e deixar o seu questionamento para que eu responda na semana que vem. Sempre lembrando que o vídeo é feito com patrocínio do OneFootball, que é o maior aplicativo sobre futebol do planeta. Nele você encontra tudo que envolve esse ambiente do futebol, é notícias, é placar ao vivo e agora até transmissão de jogos, tá? Como tá acontecendo, por exemplo, no campeonato alemão. E sempre lembro, né? O OneFootball é totalmente gratuito, tá disponível tanto para Android quanto para iOS e o link para você baixá-lo tá aqui na descrição desse vídeo, beleza? Começo com a pergunta do Sávio, o Brabo. O que você acha dessas pessoas que reclamam da live do presidente, mas pedem transparência? Sávio, obrigado pela pergunta. Cara, eu acho muito engraçado como as pessoas colocaram assim a live ou como um exemplo de transparência ou como um exemplo de tudo que está errado no Cruzeiro, sendo que eu acho que a live ela é só um produto digital, como o próprio presidente já deixou bem claro, e ela não significa que o clube é transparente e ela também não significa que tem alguma coisa errada. Ela é só uma live, ela é só um vídeo, uma produção de conteúdo, e isso não significa, nossa, aí ó, o presidente está respondendo a pergunta, então ele é a pessoa mais honesta do mundo. Não, gente, vocês não lembram do Itair, que também aparecia, falava e aparecia, não sei o que, eu falo a verdade, bababá, bababá, e o que esse camarada fez com o clube? Aparecer em vídeo e dar declaração polêmica não é sinal de honestidade, pelo amor de Deus, vamos entender a coisa. Só que eu, particularmente, eu acho que essas lives, elas são positivas, eu não vejo nenhum problema em você fazer uma live, em você comentar as coisas do clube. O que a gente pode criticar é que o Sérgio realmente ele tem uma figura muito personalista, né? Ele vende muito a própria imagem como um cara correto, como um cara que está representando esse novo Cruzeiro, e aí é uma coisa muito mais voltada até para a figura pessoal, é uma crítica pessoal que a gente pode fazer, e é um estilo populista de fazer, de rasgar papel, de dar declaração forte, que eu não gosto, tá? Mas eu tento me focar muito mais na mensagem que ele passa do que na forma. Eu tento ignorar essa coisa personalista, essa coisa de veja como eu sou o novo Cruzeiro, e eu tento focar muito mais naquilo que é o conteúdo da mensagem mesmo. Então, para mim, as lives do Sérgio, elas são positivas sim, como eu já falei em outras oportunidades. Acho que até o momento a gestão dele tem acertado mais do que errado, mas também tem seus erros, tá? Agora é importante a gente saber dissociar. Não é só porque ele faz live que a gestão dele é transparente, tá? Vamos entender isso aí, porque tem muita situação mal explicada no Cruzeiro até hoje. Algumas, de fato, ele já respondeu em lives recentes, especialmente aquela que foi aberta a torcedores, depois tivemos uma aberta a influenciadores, digamos assim, né? E acho que de fato a live ela é positiva, tá? Mas não vamos achar que só porque o presidente faz live tá tudo às mil maravilhas, porque a coisa não funciona assim. O Vitor Dias pergunta: é verdade que o Zico, o maior ídolo da história do Flamengo, nunca fez um gol no Cruzeiro? Vitor, obrigado pela pergunta. Você conhece aquele conceito que tem histórias que são boas demais para não ser estragadas com a verdade? Esse é um bom exemplo, tá? O Zico nunca fez um gol no Cruzeiro em partidas oficiais durante o tempo normal. Isso é fato, realmente ele não fez. Eu fiz uma pesquisa bem extensa aqui, até em fontes oficiais do próprio Zico, no Almanac do Cruzeiro, em diversos locais, e eu encontrei 7 partidas do Zico contra o Cruzeiro e ele realmente não fez gol em nenhuma delas. Só que aí tem um pequeno detalhe que é o que eu digo, é a verdade que estraga a história, tá? No Campeonato Brasileiro de 88, que foi Copa União, todas as partidas que terminavam empatadas iam para a disputa de pênaltis posteriormente e quem ganhasse a disputa de pênalti tinha um ponto extra. E em novembro daquele ano, Cruzeiro e Flamengo se enfrentaram no Mineirão, a partida terminou 0-0 e na disputa de pênaltis o Flamengo ganhou por 4-2 e o Zico fez um dos gols de pênalti. Então quando você procura aí na lista de gols do Zico, aparece lá que o Zico tem um gol marcado contra o Cruzeiro, mas foi um gol nessa disputa de pênaltis na Copa União de 88. Então se a gente quiser analisar apenas tempo regulamentar de jogos oficiais, não tem nenhum gol do Zico, mas tem esse golzinho de pênalti num pós-jogo do Campeonato Brasileiro de 88. E como curiosidade, o retrospecto nas 7 partidas, o Cruzeiro ganhou 4 vezes, o Flamengo ganhou um jogo e teve ainda 2 empates, né? Um foi esse empate de 88, que foi para a disputa de pênaltis e o Flamengo pegou o ponto extra. Mas são 4 vitórias do Cruzeiro, 2 empates e apenas um triunfo do Flamengo. Gabriel Viana pergunta: com a chegada do Everson ao
rival e novamente o Rafael virando banco, você aceitaria uma possível volta dele quando o Fábio resolver aposentar? Gabriel, obrigado pela pergunta. Eu não sou a favor de violência não, cara, mas eu acho que se qualquer cruzeirense falar que acha uma boa o Rafael retornar ao Cruzeiro depois de tudo que aconteceu nesse início de ano, esse torcedor do Cruzeiro merece apanhar. Pelo menos um pescotapa pra ficar esperto, tá? Porque o Rafael, ele foi um dos caras mais cretinos que eu já vi alguém fazer no futebol, porque ele começou a pré-temporada no Cruzeiro, ele ficou no banco naquele primeiro jogo do Cruzeiro na temporada 2020, eu acho que pouca gente lembra disso, inclusive, tá? E logo depois o Rafael entrou na justiça contra o clube. Quer dizer, no pior momento da história do Cruzeiro, o cara resolveu acionar o clube na justiça, na canalice mesmo, na calada, né? Entrou na justiça contra o clube, aí teve uma conversa com o pessoal do conselho gestor, falou que não era bem assim, e depois o Rafael meio que resolveu que ia embora, chutou o pau da barraca e resolveu virar casaca. Então, bicho, se o Rafael simplesmente chega nos caras e fala, ó, eu tô cansado de ser reserva, eu quero ir para outro lugar, e vai embora, eu não teria nenhum problema. Agora, da forma que ele fez, entrando na justiça contra o clube no pior momento da história, no momento que a gente estava mais fragilizado, né? E ainda por cima ir jogar no maior rival, eu acho que, sinceramente, se o Rafael for pro Atlético e ficar no banco até o final da carreira, vai ser exatamente o que ele mereceu. É um bom goleiro, tecnicamente ninguém tem dúvida disso. A questão é, existem coisas que vão muito além da capacidade técnica do atleta. E se tem um goleiro que eu nunca mais gostaria de ver com a camisa do Cruzeiro, é o Rafael. No exato momento em que ele resolveu sair do Cruzeiro da forma cretina como ele fez, o Rafael abriu mão de todo o respeito que ele tinha conquistado por aqui, pelos mais de 10 anos servindo ao clube. O Rafael é um goleiro campeão de Copa São Paulo, ele é o goleiro do 6-1, né? Era ele que estava no gol do Cruzeiro aquele dia, e ele simplesmente jogou tudo isso na lata de lixo, tá? Então eu acho que o Rafael no Cruzeiro é uma coisa que a gente não pode nem cogitar nunca mais. O Jackson Maciel pergunta, o que você acha dos times brasileiros que conseguem um gol e já se fecham na defesa? Pra mim é tática de covarde. Jackson, obrigado pela pergunta. Muitas vezes é tática de covarde mesmo, mas a gente tem que entender que antes de ser covarde, é tática, é uma forma de se enxergar o futebol e é uma estratégia que muitas vezes deu certo. E eu acho que muitos treinadores do futebol brasileiro adotaram essa forma de jogo, especialmente depois de acompanhar o sucesso do São Paulo do Muricy Ramalho, que foi tricampeão brasileiro jogando assim, né? Era um time que tinha 3 zagueiros, 2 volantes, era um time muito duro de se enfrentar e que normalmente conseguia vitórias suadas por placar mínimo, muitas vezes com gols de bola parada, né? E assim que fazia um gol se fechava mais do que nunca e era muito difícil superá-los. Eu até lembro de uma edição que o São Paulo tomou, tipo assim, menos de 20 gols no Campeonato Brasileiro. A defesa dos caras era realmente muito boa e era um time que tinha muito sucesso a partir da zaga. Mas como modo de jogo, eu não gosto desse futebol. Eu acho que essa estratégia, a gente viu isso personificado em vários anos de Mano Menezes, é uma coisa que tira do torcedor até o prazer de ver o time jogar. Porque você nunca tem um pouquinho de paz, você nunca curte o jogo, né? É muito difícil você via o Cruzeiro jogando, mesmo contra times fracos, mesmo em Campeonato Mineiro, a gente não viu o Cruzeiro entrando em campo para atropelar, para jogar para frente, para meter gol, né? Era sempre aquele futebol, é uma espécie de antifutebol, né? Parece que o time entrava em campo para acontecer o mínimo de coisa possível, né? Tipo, eu não faço gol, eu não tomo e vamos rezar para acabar 0-0. E eu sou extremamente resultadista, eu acho que o importante é você ganhar o jogo no final e toda tática é válida. Mas eu entendo que depois de tantos anos de Mano Menezes, isso é uma coisa que o Cruzeiro deveria tentar se distanciar. O que não é muito simples de conseguir, inclusive, tá? Vamos ver se o Ney Franco consegue agora de forma regular, né? Porque eu quero ver o Cruzeiro jogando bem, jogando pra frente, fazendo um gol e tentando fazer o segundo. E essa coisa de fazer um gol e recuar, cara, é muito chata, assim, sabe? Você nunca descansa, você não tem paz. E se tem uma coisa que eu acho que o cruzeirense merece depois dos últimos anos, é paz. O Wallace Felipe pergunta, qual jogador você queria no Cruzeiro e depois de um tempo ele veio? O meu era o Dagoberto, gostava muito dele na época de Atlético Paranaense e São Paulo. Wallace, obrigado pela pergunta. Disparadamente o jogador que eu queria muito que viesse pro Cruzeiro e finalmente veio foi o Borges, tá? Eu gosto muito do Borges, eu achava ele um centroavante espetacular lá no São Paulo, teve uma passagem pelo Grêmio, no Santos, foi artilheiro de Campeonato Brasileiro. Eu sempre gostei muito de Humberlito Borges, né? E ele teve uma passagem muito boa pelo Cruzeiro, né? Foram ali 2 anos e meio, 2 títulos brasileiros, campeonato estadual, fez muito gol em 2013, né? 2014 a idade já tinha pegado, já estava bem menos produtivo, digamos assim, mas ainda assim
sim foi importante na composição de elenco. O Everton Ribeiro é outro jogador que eu queria muito que viesse pro Cruzeiro. Eu lembro ali 2012, né, que teve até um Cruzeiro e Curitiba na reta final do Campeonato Brasileiro. O Everton Ribeiro faz um gol na gente. Eu lembro que eu tava lá no Independência nesse dia e a gente tava comentando, velho, esse Cruzeiro tem que trazer esse cara é muito bom e tal. E de fato ele veio, né, poucos meses depois, foi ali um acerto. Dagoberto, que você citou, eu nunca quis ele no Cruzeiro. E eu até entendo você querer esse jogador no seu time pra ele parar de fazer gol em você. Mas eu nunca gostei do Dagoberto, nunca fui muito com a cara dele. Gostei demais da atuação dele em 2013. Em 2014 ele já começou a fazer palhaçada lá dentro, tanto que o Cruzeiro não quis ficar com ele pra 2015. E teve um jogador lá atrás que quando o Cruzeiro contratou eu achei muito bom, cara, porque eu sempre gostei muito do futebol dele, que foi o Giovanni Elber, né, o centroavante, que fez história lá no futebol alemão, principalmente no Bayern de Munique. Quando ele veio pro Cruzeiro eu gostei muito. E foi na mesma época que veio também o Gil, né, que foi atacante do Corinthians, que era habilidoso, era bom pra cacete, velho. E eu não sei o que aconteceu com o Gil, né, que ele meio que morreu, assim. Ele veio depois jogar no Flamengo, jogou em vários outros clubes e nunca mais repetiu aquele grande futebol que ele mostrou no Corinthians. E até nos 6 meses que ficou no Cruzeiro ele também jogou bem. Então eu lembro que esses dois atacantes, quando vieram, eu falei, mano, o Cruzeiro vai atropelar todo mundo, velho. Não vai ter perdão, assim. E o Cruzeiro só ganhou o Campeonato Mineiro, né? Foi uma campanha meio frustrante. O Gil foi embora pro futebol espanhol, o Elber tirou uma licença para ir comentar a Copa do Mundo de 2006 lá na Alemanha, depois voltou, teve problema de lesão, enfim. Mas eu diria que esses são jogadores que eu queria muito ver no Cruzeiro, alguns decepcionaram e outros renderam muito bem. O Frederico Machado pergunta, qual foi seu comentário mais criticado ou polêmico na história do canal? O que você falou e qual foi a reação do público? Frederico, obrigado pela pergunta. Eu acho que o momento mais marcante disso foi ali início de 2018, o Wagner Pires tinha acabado de assumir e ele deu uma entrevista, foi até pra Rádio 98, deixando bem claro que, tipo assim, o Cruzeiro teria a ajuda de investidores, né? Teria um empresário que iria comprar um passe do jogador para colocar no Cruzeiro. A questão é que essa prática ela é proibida desde 2015, né? E aí na época o pessoal da ESPN, principalmente o Mauro César, que ficou questionando isso, falou, mas isso é irregular, ele não pode fazer isso. E aí a torcida do Cruzeiro pegou, né? Abraçou o lado do presidente naquela ocasião, fez hashtag de vai tomar no cu ESPN, não sei o que e tudo mais, babá. Aí eu me lembro que eu fiz um vídeo falando, gente, presta atenção, o que o pessoal da ESPN tá falando é isso daqui, e de fato o negócio é irregular. Não é só porque o cara é presidente do nosso clube que ele tá sempre certo. E aí muita gente me criticou, né, como se eu estivesse defendendo o jornalista, mas eu tava apenas defendendo a informação, o fato. O fato é que naquele momento a diretoria do Cruzeiro falou uma baita de uma cagada. E eu lembro que muita gente me criticou, acho que teve recorde de dislikes no meu vídeo, não sei o que. E depois eu acho que a resposta veio, né? Acho que todo mundo viu que de fato teve muita coisa errada no ambiente do Cruzeiro e que não é só porque a gente não gosta de determinado jornalista que a gente vai simplesmente pegar a informação dele e tratar como mentirosa, né? Porque de fato a informação naquele momento procedia. Mas tem vários outros comentários que eu faço aqui que a galera não gosta. Por exemplo, sempre que eu falo que eu não sou fã do Fábio, o pessoal fica puto, parece que eu tenho obrigação de ser fã do Fábio só porque a maioria da torcida é. Eu não sou fã, eu já expliquei os motivos. Pra mim o Dida é o melhor goleiro que eu vi com a camisa do Cruzeiro e qualquer goleiro que não jogue tão bem quanto o Dida eu não vou conseguir enxergá-lo nesse mesmo patamar. Respeito à história, acho que o Fábio é um ídolo do clube, mas ele não é um ídolo meu e eu não tenho obrigação de ter idolatria por todos aqueles que são considerados ídolos do clube, tá? Por exemplo, Paulo César Borges é um goleiro importante da história do Cruzeiro, mas é um goleiro que em 98 soltou aquela bola no pé do Oséias e o Cruzeiro perde a Copa do Brasil. Eu não vi o Paulo César do início da década de 90, eu nasci em 89. Então o que eu vi, o que eu tenho de lembrança dele foi daquela cagadaça que ele fez na Copa do Brasil e eu não gosto dele nem fudendo por causa disso. Eu não tô falando que ele não é um nome importante da história do Cruzeiro, eu tô falando que eu não gosto dele. Só pra ficar num outro exemplo pra vocês, pra que fique bem claro, tá? É apenas uma opinião minha e eu não quero mudar a sua opinião. Você pode ter como ídolo quem você quiser e eu tenho como ídolo quem eu quiser também. E um outro que eu me lembrei aqui que teve muito dislike no vídeo, muita gente me xingando, foi quando o Cruzeiro fez a troca do Mike pelo Rafael Marques com o Palmeiras lá em 2017. A galera ficou puta comigo. Que isso? Como que você diz que o Rafael Marques não é um bom jogador? Rafael Marques é campeão brasileiro. Rafael Marques é seu... Ele é ruim, gente. Não é, não sei o que. Eu acho que
os jogos provaram também que naquele momento eu não tava com a razão. E eu não tô falando isso aqui pra dizer, olha, vejam como eu estou certo. Eu tô cansado de falar besteira, eu tô cansado de falar coisa que depois eu mesmo me arrependo e eu mudo de opinião. Eu não tenho o menor problema com isso, tá? Eu não sou apaixonado pelas minhas opiniões. A questão é que tem muitos casos em que a galera pega muito no pé da gente, critica muito, e eu entendo que tem que ser assim mesmo. Afinal, sou eu que tô aqui fazendo o vídeo e falando o que eu penso. Então, se você pensa diferente, você tem todo o direito de discordar, mas eu não vou mudar a minha opinião só porque tem alguém discordando, tá? A gente pode simplesmente concordar em discordar e cada um segue sua vida. E por fim, o Wilton Santos pergunta: numa corrida entre Ariel, Henrique e Fred, em quem você apostaria para ganhar? Só para descontrair. Wilton, obrigado pela pergunta. Aí eu vou recorrer àquela frase de supermercado, né? Tipo, o supermercado faz aniversário e quem ganha o presente é você, tá? Porque eu acho que numa corrida, né, entre Ariel Cabral, Fred e Henrique, quem ganha é o espectador, né? Quem ganharia é a gente assistindo uma coisa ridícula dessa. Mas pra não ficar em cima do muro, eu acho que entre esses três aí, o menos lento é o Henrique, tá? O Fred é morto, o Ariel Cabral quando corre parece que tá andando, e o Henrique, apesar da gente ter muitas críticas ao desempenho dele, eu acho que ele ainda tem um pouquinho mais de velocidade, não é muita coisa, mas eu acho que entre os três o Henrique é o mais rápido. Talvez entre Ariel e Fred, eu acho que o Fred seja até um pouquinho, né? Talvez 0,1 metro por segundo mais rápido que o Ariel Cabral, porque o Ariel Cabral realmente me impressiona, até na forma de correr, né? Ele corre meio estranho, assim, parece que vai cair a qualquer momento, espatifar no chão. Mas o meu top 3, o meu pódio seria esse, tá? Eu acho que o Henrique ganha a corrida, o Fred fica em segundo e o Ariel Cabral em terceiro. Bom, galera, o vídeo fica por aqui. Se gostou, eu peço que deixe o like, se inscreva no canal caso ainda não seja inscrito e use os comentários aí para opinar sobre cada uma das perguntas aqui abordadas e também para deixar o seu questionamento para a semana que vem. Muito obrigado por acompanhar, um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!